Olá pessoal, sou Elvis Ávila, está voltando aí com mais um episódio do Panorama do Caos, depois de um espaço grande de tempo, né? A gente optou por dar uma pausa aí porque a situação está muito pesada e eu não queria ficar aqui, né, como um obituário, né, contando todos os dias o crescimento do número de mortes. A gente já, infelizmente, tinha a percepção de que aconteceria uma escalada das mortes, dada a absoluta negligência, né, incompetência, falta de interesse do governo federal de combater como se deve essa tragédia sanitária em que nós estamos mergulhados. Então a gente está voltando aí porque realmente de ontem para hoje a gente parece que chegou num momento crucial, né, para implantação desse caos que a gente está vendo surgir no horizonte já há algum tempo e que, né, ao nosso ver, só vai se dissipar com a queda desse governo. A gente não tem condição de viver dias tranquilos com um psicopata à frente do governo federal, né? Então a gente está vendo aí que Bolsonaro levou um ultimato, né, do Centrão, depois de nomear uma pessoa que não foi a que eles indicaram para o Ministério da Saúde, né, descumpriu um acordo, né, colocou as hordas bolsonaristas na internet para fazer o ataque, né, e acabar com a reputação da doutora Ludmilla, né, que teria sido indicada aí pelo Centrão para ocupar o Ministério da Saúde, e nomeou, né, uma pessoa que se dispôs aí a seguir a cartilha do bolsonarismo, né, com tudo de ruim que isso carrega, né? E então depois disso o Bolsonaro se viu acuado, né? O Arthur Lira fez uma declaração muito contundente, né, dizendo que poderia usar um remédio fatal aí para o Bolsonaro, né, como se isso existisse, né, só se for a cloroquina, né? Remédio fatal é veneno, né? E aí, né, ontem o Bolsonaro tinha que ceder para o Centrão, né, fazer um gesto de boa vontade com o Centrão para continuar tendo apoio no Congresso e evitar a colocação de das dezenas de pedidos de impeachment que existem parados lá na Câmara em relação ao governo dele, para tentar se safar, né? E ele cedeu um ministério para a esposa do ex-governador do Distrito Federal, né, Luiz Eduardo Arruda, José Eduardo Arruda, alguma coisa assim, que foi pego participando de uma fraude, né, no painel do Senado, depois no Distrito Federal, no governo do Distrito Federal também, ele foi pego em episódio de corrupção e atualmente ele se encontra banido da política, não consegue se eleger, mas elegeu a esposa, né? Infelizmente, os brasileiros não têm muito critério para votar em candidatos para deputado federal, para senador, né? É uma grande mazela que a gente tem na sociedade em relação à questão eleitoral, né? E então essa moça, Flávia Arruda, o nome dela, ela é ligada ao Centrão, né, do PL, né, o partido do Valdemar da Costa Neto, libado, né, totalmente insuspeito. Inclusive hoje ele estava fazendo a reunião lá com o Bolsonaro e assim, um cargo muito desejado, né, pelos partidos do Centrão, porque mexe com o atendimento da liberação das emendas parlamentares, né? Isso depois de ter sido aprovado um orçamento lá no Congresso completamente esquizofrênico, né, fora de todos os parâmetros aí, da responsabilidade fiscal, né, com, inclusive
indícios, né, ou com suspeitas aí de que está sendo praticada a pedalada fiscal, né, famigerada pedalada fiscal, mas o Bolsonaro não tem que se preocupar com isso, porque a primeira medida que o Temer fez depois de tomar o poder através do golpe de 2016 foi tirar, né, qualquer possibilidade de criminalização das pedaladas fiscais. E então o Bolsonaro aproveitou esse momento para embaralhar completamente aí o tabuleiro. Eu estou falando que ele agiu como um pombo deslocado, né, que detonou, né, toda a organização do tabuleiro, fazendo movimentações, né, que atendem ao desejo dele de tentar se fortalecer, né, tentar sair dessa posição de fragilidade em que ele foi colocado. Essa demissão do ministro da Defesa, né, a gente tem ouvido falar que teria sido porque ele se recusou a apoiar uma decretação de estado de sítio, né? A gente acha que não tem lógica, né, de ter sido isso, porque o estado de sítio é uma medida que tem que passar pelo Congresso e, né, o principal efeito do estado de sítio é restringir a liberdade de ir e vir, né? Então, acho que é mais ou menos o contrário do que o Bolsonaro quer. Ele quer, na verdade, que as pessoas vão para a rua, né, que se contamine, né, que a gente tem aí, né, 2 milhões de mortes por dia, aí ele vai ficar satisfeito. Então, o que a gente ouviu que fez mais sentido é que o responsável pela gestão da saúde, né, no Exército deu uma entrevista no Correio Brasiliense falando sobre como o Exército está lidando, né, com a Covid, como que eles estão fazendo para preservar a tropa, né, com resultados muito satisfatórios, né? Ao invés de nomear esse senhor, o ministro da Saúde, ele nomeou o Pazuello. E aí isso parece que irritou muito o Bolsonaro, né? Porque um general da ativa falando contra o discurso que ele está pregando, né? De todo mundo sem máscara, né, todo mundo aglomerando, tomando cloroquina. E ele pediu a cabeça desse general e o ministro da Defesa, né, não sei se antes ou depois de conversar com o Pujol, ele disse que não faria, né, essa demissão. E esse desejo do Bolsonaro de demitir o Pujol é antigo, né? Ele quer realmente ter muito mais influência sobre as tropas da ativa, e o Pujol era um escudo ali que impedia essa politização das tropas, né? E essa questão da renúncia dos 3 comandantes, né, das Forças Armadas é um sinal muito importante, é um sinal de que há uma ala do militarismo brasileiro que não quer embarcar nessa aventura bolsonarista, né, que quer preservar a imagem das Forças Armadas para a história, né, não embarcando nessa loucura do Bolsonaro aí de tentar implantar um Estado autoritário, né, com o auxílio das Forças Armadas. E amanhã vai ser um dia muito emblemático, né? A gente tem aí, desgraçadamente, né, pela Justiça Federal, uma autorização para que haja a comemoração do golpe de 64, né, como se isso fosse, né, uma data realmente a ser comemorada, né, com todas as consequências nefastas que esse golpe trouxe para a sociedade brasileira. E parece que o Bolsonaro vai querer dar, né, ares apoteóticos aí a essa comemoração, né, para ele tentar se reenergizar, né, tentar conseguir uma maior capacidade de reação a esse momento em que ele está completamente acuado e cada vez mais isolado, né? Então, o Bolsonaro, né, ao nosso ver, é uma fera acuada, né, que está tentando usar, né,
da energia que lhe resta para impor o medo, né, impor o terror, mas a realidade é que, né, ao nosso ver, ele é uma fera banguela, né, uma fera que não tem força para impingir medo a ninguém. Então, o que nos parece é que o Centrão vai fazer o que ele sempre faz, né, vai sangrar os cofres públicos, né, sob a gestão do governo que eles apoiam e depois descartar esse governo. Então, vamos seguir aí vendo, né, o desenrolar disso. Né? A gente tem algum receio em relação à nomeação do general Braga Neto para o Ministério da Defesa, porque, ao que parece, ele tem ligações aí com o milicianato, né, da época em que ele comandou a intervenção lá no Rio de Janeiro. E isso sim pode ser uma situação que traga desestabilização social, né? E, infelizmente, enquanto isso, seguem os cortejos fúnebres, né? O combate à pandemia ficou em segundo plano, né, com essa ameaça que o Bolsonaro coloca aí sobre a sociedade mais uma vez, né? Vamos ver até quando a gente vai suportar, né, um governo que não implementa nenhum tipo de medida que é necessária para a sociedade nesse momento e que vive só pensando em como se perpetuar no poder. A gente realmente não nos parece ser o que a sociedade brasileira necessita, nem nesse momento, nem em momento algum, né? O governo deve existir para organizar a sociedade, né, para suprir as demandas da sociedade e para dar uma tranquilidade, né, aos seus concidadãos, né, aos contribuintes, né, a quem sustenta o Estado brasileiro. Então, vamos seguir acompanhando aí. Essa semana deve ser uma semana ainda bem atribulada. Vamos colocando, né, a nossa atenção aí sobre o desenrolar desses acontecimentos que podem ser acontecimentos históricos. Valeu, gente, tamo junto. Fiquem em casa, se cuidem. Vamos superar isso aí, essa fase terrível que a gente está vivendo. Valeu.